E aí pessoal, tudo bom? A gente sabe que hoje em dia a população vive mais, envelhece mais e, consequentemente, as doenças que antes tinham pouca duração, uma curta duração, elas têm uma duração maior e a gente convive com mais doenças crônicas, assim como hipertensão e diabetes. A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem desordens no nosso corpo, a gente sofre com algumas doenças que causam dor, como a osteoartrite, que é a degeneração das cartilagens dos ossos. A gente tem as doenças crônicas que podem cursar com dor, como diabetes mellitus, entre outras. Assim como a maior chance de a gente desenvolver câncer e ter dor causada pelo câncer. A gente sabe que quando a gente envelhece, a gente pode ter desordens cognitivas. No caso da demência mesmo, a gente tem alguns tipos de demência, sendo a mais comum a doença de Alzheimer. E essas demências têm relação em que com dor? Em várias, principalmente como eu avalio dor no paciente que tem complicações neurocognitivas, que tem demência. No DSM-5, ele não mais chama de demência, mas de desordens neurocognitivas e classifica como desordens menores ou maiores, de acordo com o grau de comprometimento do paciente. O paciente que tem demência, ele pode ter, além da perda de memória e confusão mental e déficit de cognição, ele pode ter alterações físicas também causadas pela doença de base que causou a demência. A gente sabe que o principal obstáculo de avaliar o paciente com demência é como a gente vai conseguir avaliar a dor do paciente. Pense que no paciente jovem você consegue praticamente saber todos os detalhes da dor do paciente, como localização, caracterização da dor, se a dor é uma dor empontada, uma dor em queimação, agulhada, se ele consegue localizar e delimitar a dor, se ele não consegue, a gente consegue relacionar essa dor a uma causa nociceptiva ou neuropática. Mas o paciente que não consegue verbalizar isso, como é que eu vou fazer? Bem, o principal método ainda de avaliação da dor do paciente com demência, quando ele tem uma demência leve, é ele mesmo dizer o que ele sente, certo? Ele é a autorreportagem, ele dizer todos os sintomas dele. Às vezes ele não consegue isso. Então a gente tem alguns métodos de classificação, algumas tabelas, em que a gente consegue tirar uma foto do paciente. A gente sabe como ele está naquele momento. Mas nenhuma dessas tabelas ainda tem a eficácia de acompanhar o paciente ao longo do tempo e comparar com o nível de base, certo? Nós temos algumas tabelas em português já, que tem validação em português para acompanhar esses pacientes. Algumas tabelas são muito fáceis de aplicar e curtas, algumas são mais longas. E a gente pode ter também o auxílio do cuidador do paciente com demência, que vai dizer a você como é o comportamento do paciente. Quando o paciente não consegue verbalizar corretamente a sua dor, a gente tem que avaliar outras coisas, como a expressão facial, a vocalização, se ele consegue dizer, se ele consegue responder as coisas com perguntas objetivas, que a resposta seja apenas sim ou não, ou a gente vai ter que ouvir os sons, se ele tem um som mais de murmúrio, se ele consegue, se ele grita por causa da dor, se ele é mais agitado, e também das posições que ele assume, se é uma posição mais de proteção, se ele fica mais agitado, se ele quer uma posição de defesa quando você toca a região dolorosa do paciente. Certo? Então, o grande desafio quando a gente trata do paciente com demência é avaliar a dor do paciente e conseguir estratificar a dor dele a fim de oferecer um tratamento. Mas que tratamento? A gente tem tanta opção de tratamento para dor, a gente tem medicação para dor neuropática, medicação para dor nociceptiva, intervenções para dor, mas será que a gente consegue fazer tudo isso nesse paciente? É complicado. Então a gente sabe, não tem nenhum trabalho com os pacientes com demência em si, certo? Os trabalhos que tem são pequenos e o N de população é pequeno, mas a gente tenta replicar os pacientes mais velhos, certo? Com idade mais avançada, nesses pacientes que são demenciados. O que a gente sabe nos trabalhos pequenos que temos é que as opções não medicamentosas tendem a surtir um efeito muito positivo, principalmente fisioterapia, alguma atividade física direcionada de acordo com a limitação do paciente, musicoterapia, terapias de relaxamento, reiki, massagem, aqueles que conseguem fazer alguma movimentação a mais, yoga, até alguns trabalhos relatam isso. As medicações a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que o idoso já usa várias medicações pelas doenças crônicas que tem, então a polifarmácia do idoso
chama atenção. Então você pode alterar mais ainda a cognição do paciente com algumas medicações que podem sedar o paciente, deixar ele mais lentificado do que ele é. Então é uma coisa a longo prazo de titulação e um princípio da dor que a gente usa de ir devagar e aos poucos, go low and slow, certo? Saber como é o paciente, conhecer o paciente, tentar conhecer mais seu paciente, mesmo com uma entrevista tão deficitária, certo? Que tende a ser, mas a gente pode tentar incrementar várias coisas e análise do paciente e oferecer o melhor tratamento para ele, tá bom? Então a mensagem daqui é só que paciente, a gente vai ter mais pacientes de acordo com o tempo, mais idosos, certo? Eles tendem a ter desordens neurocognitivas e avaliação e tratamento vai ser um desafio, mas é um desafio que a gente tem que acompanhar o paciente a longo prazo, conhecer bem o paciente e oferecer a melhor forma de tratamento e que tenha mais benefícios do que custos a ele.